Olá, bom dia, professoras e professores. Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje dar início a mais uma TPC e hoje nós vamos falar aí de um tema muito importante, que é sobre a Semana de Estudos Intensivos. Então, desejo uma ótima TPC para todos nós. Não é mesmo, Sara? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, professoras e professores. Tudo bem com vocês? E bem como a Ana falou, estamos aí para mais uma TPC com um tema muito importante, não é, Juliana? Isso mesmo, Sara. Bom dia a todos, a todos. É um ótimo trabalho para nós hoje, uma ótima TPC. Vamos à nossa temática, então. A nossa TPC de hoje, então, vai ser sobre a importância da semana de estudos intensivos, chamada de SEI, no processo de recuperação das aprendizagens. Então, a nossa pauta de hoje vai ser primeiro, a devolutiva da TPC passada e também daquele exercício que vocês fizeram com interação conosco. Segundo, a matriz de habilidades essenciais, nós vamos retomar esse assunto. Terceiro, ciência da avaliação. Um pouquinho também sobre a taxonomia de Bloom. Nosso quinto assunto será sobre sugestão de estratégias. O sexto, sobre orientação para novos professores da nossa rede. E, por último, nossas referências. Então, começando com a nossa devolutiva, nós temos aqui o gráfico que nós trazemos quase toda a TPC. E aqui nós temos 143 respostas dadas por vocês, professores. 66 professores correspondendo a 46,2% classificaram como nota 10 a última TPC, 38 que correspondem a 26,6 deram nota 9, 28 que corresponde a 19,6 deram nota 8, 5 professores que correspondem a 3,5 deram nota 7 e 5 professores que correspondem a 3,5 deram nota 6 para a nossa TPC. Como a gente sempre diz, a gente agradece essas devolutivas, sempre agrega muito as sugestões, as críticas e os elogios que vocês fazem a nós lá, lá no nosso formulário. Então, quais são os desafios para avaliar as aprendizagens dos estudantes que foram trazidos por vocês? Então, a gente tem a defasagem, diferentes níveis cognitivos dos estudantes, a interdisciplinariedade, a tecnologia, o estímulo, creio que seja por parte da família aqui, né, que o professor ou professora apontou, os recursos que esses estudantes têm, adaptações ao novo contexto de ensino híbrido, né, interpretação, participação dos estudantes, a compreensão deles da importância da aprendizagem, as inovações, que são muitas, e o protagonismo deles. Então, esses são os desafios e a gente quer tratar um pouco sobre versando a importância de a gente trabalhar com esses desafios e também, junto aos alunos, a gente incentivar esse protagonismo e atuação deles durante a própria aprendizagem. Então, a semana de estudos intensivos, ela vai acontecer agora em outubro, do dia 4 até o dia 8. Então, é uma semana que foi selecionada. Então, é um momento específico que vai ser utilizado pelas escolas para recuperar e aprofundar as aprendizagens. Então, todos aqueles estudantes estarem mais alinhados às aprendizagens necessárias. Ela se baseia nas avaliações que já foram sendo feitas ao longo do bimestre e elas estão previstas sempre no calendário escolar, né? Elas servem então para apoiar a atuação de todos nós, enquanto professores e profissionais da educação, e a partir dessa análise das
avaliações, planejar novos percursos para que a aprendizagem de fato aconteça, para que a aprendizagem seja aprofundado no caso daqueles estudantes que já dominam o básico. Nosso segundo tópico de hoje vai ser sobre a matriz de habilidades essenciais. Então, a gente vai retomar esse assunto para contextualizar toda a nossa TPC. Então, essa temática já vem sendo trabalhada desde o ano passado, a gente sabe, mas é sempre importante recordar, porque vai ser a partir da matriz de habilidades essenciais que se vai planejar como o estudante vai aprender e aprender de forma melhor, mais efetiva. Então, a primeira parte desse percurso de 4 passos que faremos vai ser justamente a respeito do currículo paulista, que tem como pressuposto trabalhar o estudante em sua integridade e, portanto, aí atender às necessidades de ensino e de aprendizagem que ele tenha, e reconhecendo aí o potencial que eles têm para o desenvolvimento. Então, dentro dessa perspectiva, é necessário acreditar que todos os estudantes são capazes de aprender e ainda que tenha uma flexibilidade para a adoção aí das estratégias metodológicas que possam promover o protagonismo e a autonomia desses estudantes. O segundo tópico aqui, sobre a matriz de habilidades essenciais, o que é essa matriz? A gente sabe que durante esse contexto que a gente teve de pandemia, foram necessárias as escolhas de algumas habilidades que são consideradas essenciais, ou seja, que elas são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando aí na sua trajetória escolar. As habilidades essenciais, elas são unicamente do ano série corrente, ou seja, em curso? Não. Também temos aí aquelas habilidades que são suporte dos anos e séries anteriores, que servem como pré-requisito para que o estudante aí alicerce os conhecimentos, adquira a habilidade essencial atual e possa avançar nos seus estudos. Então, por que foi necessário priorizar? Como a gente disse, o tempo pedagógico foi modificado com a pandemia, ainda está modificado porque estamos em ensino híbrido, então foi necessário elencar o que era essencial para que os estudantes aprendessem. A matriz de habilidades essenciais servirá para quê, então? Ela vai orientar aí as avaliações, as formações e também os materiais didáticos, principalmente de recuperação e aprofundamento, e também da seleção de trechos dos materiais regulares. Que materiais a gente tem, então? Primeiro, no site da EFAP, nós fizemos ali nessa imagem e nessa, 2 recortes, que mostram um pouquinho do que está dentro de materiais. Então, a gente vai ter a matriz de habilidades essenciais para anos finais e para ensino médio. Nós teremos aí o currículo em ação e também o São Paulo Faz Escola e o material Aprender Sempre. Nós temos aqui também um recorte lá do site do Centro de Mídias que vai mostrar quais as plataformas parceiras nós podemos utilizar com total gratuidade, que tem conteúdos que podem servir tanto para o ensino presencial quanto o ensino remoto, ou seja, para o ensino híbrido como um todo. Temos as aventuras do Currículo Mais, o site está reformulado, está mais moderno, com mais ferramentas, então eu sugiro que vocês visitem lá para ver se tem algo de interessante para que vocês possam usar aí na semana de estudos intensivos. Nós temos também os livros do PNLD, que fazem parte aí da escola, que são entregues todos os anos aos alunos, que também é um material rico para consulta, para estudo e para desenvolvimento dos conteúdos e habilidades.
Por último, nós trazemos o tópico aqui, avaliações, nessa caminhada que a gente fez de 4 passos, mas que vai ser mais aprofundado pela Sara a seguir. Então, a gente tem aqui a avaliação como um recurso pedagógico, então que traz subsídios para acompanhar essa progressão das aprendizagens dos estudantes. O que visa as avaliações? Então, proporcionar que todos os estudantes avancem aí e que haja a possibilidade de ajustar o conteúdo, as práticas, as metodologias diante dessas devolutivas que nós vamos tendo ao longo das avaliações. Agora eu passo a palavra para a Sara para dar continuidade com essa temática de avaliação. Muito obrigada, Juliana. Agora vamos falar sobre ciência da avaliação. Bem, vamos retomar e aprofundar alguns conceitos importantes. A avaliação formativa, ela acompanha as aprendizagens dos estudantes ao longo de todo o processo de escolarização. Exemplo, a nossa AAP, as avaliações internas que são realizadas na escola. A avaliação somativa tem status de mensuração. Fecha um ciclo, define uma certa situação, positiva ou negativa, representa as sínteses avaliativas ao final dos bimestres, semestres e ao final do ano para indicar aprovação ou retenção. Os exemplos nossos é a avaliação SAEB, a avaliação SARESP e sabemos que muitas escolas também realizam essa avaliação somativa ao final do ano letivo ou do bimestre. Bem, ou seja, a avaliação formativa diz o que os estudantes estão ou não estão aprendendo. Tem caráter interventivo de curto prazo. A avaliação somativa diz o que os estudantes aprenderam ou não aprenderam. Tem caráter analítico a longo prazo. Dentro do processo de avaliativo, nós temos duas etapas que é importante diferenciá-las. A etapa de medir, que é a aplicação dos instrumentos com métricas apropriadas, considerando o contexto e periodicidade. E a etapa a avaliar, que é o que fazer com os resultados desses instrumentos. Análise e tomada de decisões, planejamento de estratégias de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Vamos lá. Dentro dessa etapa de medição, os instrumentos utilizados, eles estão fundamentados em duas teorias, que é a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item. Agora, nós vamos assistir um vídeo muito interessante sobre essas duas teorias e a comparação delas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Gemima Giron, eu sou psicóloga e professora e este canal tem como objetivo trazer para você de forma fácil e resumida alguns dos temas mais importantes em psicologia. E o tema de hoje é a teoria clássica dos testes versus a teoria de resposta ao item. Tem aqui no canal já alguns vídeos falando sobre psicometria e da estatística aplicada à testagem, mas a gente ainda não tinha falado especificamente sobre nenhuma teoria. Mas os vídeos que tem aqui anteriores, eles falam da teoria clássica dos testes, tá bom? E aí eu vou falar para vocês algumas características de forma bem fácil e resumida do que seria a teoria clássica dos testes, tá bom? Primeiro aspecto da teoria clássica dos testes é que ela leva em consideração o score total do teste. O que é o score total do teste? É a pontuação total do teste. Então, tem aqueles testes que a pessoa tem que fazer alguma atividade, né? Como testes de inteligência, testes de função executiva, testes de atenção. A pessoa tem que executar algumas tarefas e aí a execução dessas tarefas vai mostrar o quanto que a pessoa
sabe fazer aquilo ou não. E aí, para cada atividade que ela consegue fazer, ela ganha um X de pontos. E o score total do teste seria a soma desses pontos, ok? Tanto os pontos brutos quanto os pontos ponderados, que a gente, num outro vídeo aí atrás, falou também um pouquinho dessa questão dos pontos brutos e ponderados. Então, a teoria clássica dos testes leva em consideração o score total, e não item a item, mas sim o score total. Se o teste, o instrumento que a gente estiver falando for uma escala, ou seja, aqueles testes que na verdade não são tarefas, mas são várias perguntas, e aí a pessoa responde sim ou não, às vezes concordo, não concordo, enfim, o score total seria então a soma de quantas frases que ela falou sim, por exemplo, tá? Ou que ela falou concordo totalmente, por exemplo. Vai depender das normas de correção do teste. Mas o primeiro ponto importante é que a teoria clássica dos testes leva em conta o score total, essa soma total dos pontos. A segunda característica da teoria clássica dos testes é que o modelo matemático que ela usa para avaliar o teste é a curva da normal. A gente também tem um vídeo aqui falando sobre as características da curva normal, que é aquela curva assim, né, que parece um sino, que é simétrica, tem um único ponto alto. Então, a curva da normal é o modelo matemático que a teoria clássica dos testes usa para avaliar os scores. Então, ela leva em consideração dois índices, duas medidas. Uma medida de posição central, que é a média, e uma medida de dispersão, que é o desvio padrão. Então, ela pega esse score total de várias pessoas, aí vê qual é a média deles, calcula o desvio padrão, e aí, baseado nos resultados de média e desvio padrão, é que a gente faz a comparação de como que a pessoa que a gente avaliou está diante daquela amostra. E a teoria clássica dos testes, ela usa tem dois pré-requisitos, né, para você avaliar um teste baseado na teoria clássica, que seria estudos de validade e estudos de fidedignidade, tá? Validade e fidedignidade, que são dois estudos que nós teremos aqui no canal, nós teremos futuramente um vídeo falando só de estudos de validade e outro só falando de estudos de fidedignidade, tá? Então, essa seria a teoria clássica dos testes, tá bom? Mas a gente tem uma outra teoria que também avalia os testes em psicologia, que chama teoria de resposta ao item. Na verdade, essa teoria é uma teoria estatística, né, que usa aí um outro modelo matemático, e ela tem ganhando aí força, ganhando expressão aí no meio de elaboração de provas e testes, principalmente porque o Enem usa este tipo de teoria para elaborar suas provas e para corrigir as provas e para dar o resultado aos participantes do Enem, tá? Então, quando a gente fala de teoria de resposta ao item, muita gente lembra logo do Enem, porque foi bastante divulgado aí que o Enem fazia suas provas e corrigia as provas dos seus candidatos baseado nessa teoria. Então, vamos ver algumas diferenças entre a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item. Só um detalhe antes é o seguinte, que uma teoria não veio substituir a outra, tá? Claro que uma teoria é muito mais elaborada do que a outra, como a teoria de resposta ao item, ela precisa de computadores capazes de executar aí contas e executar aí estatísticas muito complexas, mas a teoria de resposta ao item, ela não veio substituir a teoria clássica, tá? Ainda hoje a gente usa a teoria clássica para criar instrumentos em psicologia, tá? Mas a gente tem a teoria de resposta ao item para poder realizar também. Então, primeira diferença aqui, a teoria de resposta ao item, como o próprio nome já diz, ela leva em consideração item por item, e não o score total. Então, a teoria clássica dos testes, ela soma todas as pontuações e ela trabalha com essa pontuação total. A teoria de resposta ao item, não. Ela avalia item por item. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela não usa a curva da normal
como seu modelo matemático para avaliar o seu score, tá? Ela usa uma outra curva que chama curva característica do item, que na verdade a teoria de resposta ao item diz o seguinte: um determinado item, que pode ser ou uma pergunta, como do tipo, você se sente triste a maior parte do dia? Como se fosse uma pergunta para identificar a depressão. Então, um item pode ser uma pergunta, em caso de escalas, e o item pode ser uma tarefa, como num caso de um teste de inteligência. Então, a teoria de resposta ao item avalia cada um dos itens e verifica o quanto que este item faz referência à habilidade, à aptidão que você está avaliando, tá bom? Ao construto que você está avaliando, ao traço latente que você está avaliando, tá? A gente já falou um pouquinho aqui, quando nós falamos sobre variáveis contínuas, a gente falava de construto, traço latente, habilidade, aspecto, fenômeno, tá? Todas essas palavras para identificar a mesma coisa. Então, a curva característica do item, que a TRI usa, ela diz o seguinte, que quanto maior a sua habilidade naquilo que está sendo avaliado, maior a probabilidade que você vai ter de acertar aquele item. Então, ela vai avaliar se aquele item que está sendo proposto, ele realmente é um bom item, tá? E como é que a teoria de resposta ao item avalia isso? Eu peguei aqui um modelinho, que é o modelinho que o Enem usa para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o primeiro passo seria elaborar as questões. Então, você elabora vários itens. Ou seja, no caso do Enem, você elabora várias questões sobre os diversos temas. Aí, esse é o estudo teórico, tá? Então, quando você analisa a teoria, analisa tudo que está relacionado àquilo e aí elabora itens para aquilo, tá bom? No caso da psicologia, vamos supor que a gente queira avaliar memória. Então, aí você vai na teoria, vê o que é memória, quais são os passos da memória, o que é memória, onde é que a memória está envolvida, enfim. Você pega toda a questão teórica e elabora várias atividades para memória, tá? E aí é o que o Enem faz, elabora várias questões de prova. Aí, então, você vai a campo e testa essas questões. É o que a gente chama de análise empírica. Você vai, aplica aqueles itens, aplica aquelas questões a uma amostra que seja representativa da população que você vai testar, tá? Então, de alguma forma que a gente não sabe como, claro, porque o Enem não ia divulgar isso, eles aplicam essas questões em estudantes. A gente não sabe muito bem como, mas antes da prova eles aplicam essas questões. Por quê? Primeiro, para saber se o item realmente discrimina as pessoas. Porque vamos supor que um item ou uma questão todo mundo acerte. 100% das pessoas acertem. Até o aluno que não sabe nada daquela matéria e o aluno que sabe muito daquela matéria acerta aquela pergunta. Isso quer dizer que aquela pergunta não é boa. Ou ela é fácil demais a ponto de não discriminar ninguém, ou ela está perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o conteúdo que ela disse estar avaliando, né? Porque se os alunos têm capacidades e habilidades diferentes, não tem como uma questão 100% das pessoas acertarem. Então, esse é um caso de um item que seria excluído do teste, porque não é um item bom, tá? Mas aí, tirando esses itens que são excluídos, as outras questões, ou no caso de um teste em psicologia, os outros itens, é avaliado a dificuldade do item, o quanto que o item é difícil, médio ou fácil. Então, imaginei num teste de inteligência, cada uma das atividades, aí a gente ia classificar se aquela atividade é uma atividade fácil, uma atividade média ou uma atividade difícil. Então, o primeiro passo é a parte teórica, que você vai lá na teoria e elabora o teste. Os testes não, elabora os itens. A segunda parte é a avaliação empírica, que você aplica aqueles itens a uma amostra para verificar qual é o nível de dificuldade do item e se o item é válido, se ele realmente mede o que tem que medir ou se você vai jogar o item fora. Depois que você avaliou quais são os itens por nível de dificuldade, você elabora um teste ou elabora um instrumento que tem
tenha uma mistura coerente entre perguntas fáceis, médias e difíceis, ok? Então, essa é a teoria de resposta ao item. Primeiro que você avalia item por item, e aí você vai avaliando a dificuldade de cada item, e não do score total. Então, para finalizar, um aluno errou várias questões que foram consideradas muito fáceis e acertou algumas questões que são consideradas muito difíceis. O que a TRI entende? Bom, ele acertou questões que eram muito fáceis. Isso aqui era para ele ter acertado. Então, se ele não acertou as fáceis e acertou as difíceis, provavelmente isso quer dizer que ele chutou. Ou seja, que ele realmente não tem capacidade, que ele acertou as perguntas difíceis por um mero acaso. E aí, por isso, a nota dele é mais baixa. E uma outra pessoa, por exemplo, que talvez não tenha acertado perguntas difíceis, mas ela foi coerente, ela acertou todas das mais fáceis, acertou mais ou menos as medianas e acertou uma ou outra difícil, mesmo que tenha sido a mesma quantidade do outro, a nota dela vai ser maior, porque ela foi mais coerente. As questões mais fáceis ela acertou, a média acertou mais ou menos, enfim. Então, aí a TRI avalia a coerência das respostas e aí ele tem essa capacidade de descobrir se você chutou ou não, tá bom? Então, esse foi um vídeo de uma revisão bem rapidinha sobre a característica da teoria clássica dos testes e as características da teoria de resposta ao item e um pouquinho da diferença das duas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, então se você gostou, deixa um like aqui embaixo, compartilha o vídeo com os seus colegas que também estão aprendendo essa matéria, curte lá, grava nos favoritos para quando estiver chegando perto da prova você rever este vídeo e deixem aqui comentários para que vocês me digam que outros temas vocês querem que eu fale aqui no canal, tá bom? Espero vocês de volta no próximo vídeo. Até mais! Bem, agora nós vamos fazer uma sistematização da teoria clássica dos testes. Dentro do nosso contexto, dentro da nossa prática, nós lidamos diariamente com as avaliações. Então, vamos lá. Essa teoria clássica dos testes, como é que a gente conhece? No contexto do Programa de Recuperação e Aprofundamento das Aprendizagens, as respostas dos estudantes são analisadas e tratadas utilizando a TCT. O conjunto de testes e matrizes de habilidades são produzidos indicadores de desempenho como participação na avaliação, percentual de acertos por habilidade, percentual de acertos total e defasagem da aprendizagem. Então, a gente pode, com a AP e as nossas avaliações internas, a gente analisa os estudantes individualmente e analisa também a turma como um todo. A TCT está mais adequada ao nosso dia a dia de professor. E ela é muito importante para a construção da AP, que é uma avaliação formativa, que é a mais conhecida por nós. Já que essas avaliações, elas sinalizam os caminhos das aprendizagens dos estudantes. Através da porcentagem de acerto por habilidade, por exemplo, podemos identificar os estudantes com defasagens específicas, bem como as defasagens da turma, assim planejando intervenções adequadas para o momento. Por outro lado, a TCT ela apresenta limitações quanto às medidas, são de médio e longo prazo, ou seja, quando a gente tem aí defasagens de médio a longo prazo, ela já não é tão adequada, pois sabemos que as diferenças de desempenho são individuais. Quando identificamos que estudantes mais proficientes alcançam melhores resultados ou vice-versa. Então, aqui, nesse caso, o desempenho dos estudantes depende da dificuldade do teste. A nota é uma quantificação e não uma medida. É influenciada pela característica do teste, como vocês viram lá no vídeo. Não permite a construção de uma escala de habilidades.
Bem, temos aqui agora um exemplo que a gente recebeu da plataforma São Paulo, né? Vamos fazer aqui uma breve análise de resultados da AP do segundo bimestre de Química da terceira série de uma escola. Então, quando nós entramos na plataforma São Paulo, a gente tem a opção de fazer dois tipos de análise. A análise por turma, eu tenho aqui, por exemplo, uma turma A. Eu tenho aqui, como foi mostrado anteriormente, a participação da turma. 45% dos estudantes da turma realizaram a prova. Desses 45%, eles responderam todas as questões, 8 de 8. Qual foi a porcentagem de acertos da turma? 52%. Também eu tenho aqui os 4 níveis de desempenho da avaliação, e eles estão distribuídos aqui, eu tenho aqui as porcentagens dos estudantes da turma que se encaixam em cada nível. Lembrando, por exemplo, que existe uma escala aqui. Por exemplo, o nível de desempenho muito baixo são os estudantes que acertam de 0 a 25% da prova. O nível de desempenho baixo são os estudantes que acertam de 25% a 50% da prova. O nível de desempenho médio são os estudantes que acertam de 50% a 75% da prova. E os estudantes no nível de desempenho alto são os estudantes que acertam de 75% a 100% dessa avaliação. Então, é uma leitura muito interessante. Depois, por último, eu tenho aqui a porcentagem de acertos por habilidade. No caso aqui, essa prova de química ela teve 8 questões, e nessas 8 questões foram analisadas 5 habilidades. Então, temos aqui a distribuição de porcentagens de estudantes por habilidade dentro da turma A. Essa análise é uma análise coletiva da turma. Agora vamos para a análise individual. Bem, nessa mesma turma A, selecionamos uma estudante. Aqui tem que ela participou da avaliação, ela respondeu todas as questões, ela teve 38% de acerto na prova, ou seja, o desempenho dela foi baixo. Ela acertou 3 itens. E qual foi no caso aqui, quando a gente faz análise individual, o acerto das habilidades não aparece em porcentagem, aparece em números mesmos. O que são esses números aqui? Significa que a habilidade 1, ela foi avaliada em uma questão e essa estudante acertou, então 1 para 1. A habilidade 2, ela foi avaliada em 2 questões e a estudante errou as 2 questões. A habilidade 3, ela foi avaliada em uma questão e ela também errou essa questão. A habilidade 4, ela foi avaliada em 3 questões e ela acertou uma questão. E a habilidade 5 foi avaliada em uma questão e ela acertou uma questão. Então, vamos lá. Aqui nós temos o percentual de acerto por habilidade da diretoria de ensino. Vamos ver. Aqui no caso, nós já vimos 2 possibilidades de análise da prova, que é a análise coletiva e individual. É importante frisar, dentro dessa análise, os aspectos quantitativos, ou seja, a porcentagem de acerto por habilidade e geral da turma. Nós não podemos esquecer dos aspectos qualitativos. Quais habilidades apresentam maior defasagem? Se dentre essas habilidades, nós temos as habilidades consideradas suporte para desenvolvimento das habilidades essenciais, ou seja, os pré-requisitos necessários para o avanço das aprendizagens. Então, nós temos aqui a descrição das 5 habilidades avaliadas na prova de química. Da habilidade 1 a 4, nós temos as habilidades aqui do currículo paulista. A habilidade 5 também é uma habilidade do currículo paulista, porém, ela é uma habilidade do 9º ano. Então, acontece o seguinte, nós vimos lá que no resultado anterior, a turma, eles tiveram uma defasagem na habilidade 3 e na habilidade 5. Por quê? A habilidade 3, nós olhamos lá no aspecto quantitativo, eles tiveram uma porcentagem muito baixa de acerto, ou seja, a defasagem é maior.
Na habilidade 5, eles não tiveram uma porcentagem não tão baixa, foi baixa, mas ela foi maior que a habilidade 3. Porém, quando a gente olha para a habilidade 5, nós vemos que era uma habilidade suporte. Então, a gente tem que olhar com muito carinho aqui para essas habilidades suportes, porque, como já foi dito, elas ancoram o desenvolvimento de outras habilidades. Nós vemos lá na análise individual da estudante que ela errou a habilidade, as questões que envolviam a habilidade 2 e 3. Então, nós teríamos aqui a escola, juntamente com os professores, pensar numa estratégia, num plano de ação, em atividades para essa estudante recuperar essas habilidades. Isso no nível individual. Agora, nós temos que pensar no nível coletivo também, que nós temos aqui que a turma A, eles tiveram um desempenho baixo na habilidade 3 e também na habilidade 5. Então, também devemos pensar a nível de turma em estratégias de aprendizagem que favoreçam a recuperação aqui dessas aprendizagens envolvendo essas habilidades aqui. Finalizamos, então, a breve sistematização da teoria clássica dos testes, aonde que ela é utilizada. Porém, nós vamos fazer agora uma breve sistematização da teoria de resposta ao item, que ela é mais utilizada nas avaliações somativas, como exemplo, a avaliação SAEB e a avaliação SARESP. Então, tanto o SAEB quanto o SARESP, eles usam a modelagem hash, que ela foi desenvolvida, criada, na verdade, pelo matemático George Hash, que ele desenvolveu um modelo estatístico possibilitando a medida de habilidades latentes, que podem ser conhecimentos, ansiedade, bullying, etc. No nosso caso aqui, nós estamos avaliando conhecimento. Então, essa modelagem é uma modelagem matemática muito interessante, né? O que ela articula? O que ela associa? Quando nós estamos respondendo a um teste, a um item, né? Ela associa o conhecimento, que é a proficiência, em função da probabilidade de acerto do item. Então, quanto mais conhecimento se tem, a probabilidade de acertar o item, ela é maior. Então, nós temos aqui um estudante com proficiência de 250 pontos, que ele tem 50% de chance de acertar um item. E aqui nós temos também um estudante com proficiência 350 pontos. Diante desse mesmo item, a probabilidade dele acertar é maior, porque ele tem mais conhecimento. Ou seja, é uma modelagem muito interessante que, a partir dessa modelagem, a gente permite medir o conhecimento através de escalas. Então, vamos lá. Proficiência é o conhecimento latente. Nota não é proficiência. A TRI, ela soma proeficiência mais dificuldade no item da mesma escala. A proeficiência não depende da dificuldade do teste. O parâmetro de dificuldade do teste, do item, não depende das características da população. A modelagem hash, ela chegou a essa conclusão. E essa proeficiência não depende da dificuldade do teste e o parâmetro de dificuldade do item não depende das características da população, ele chamou isso aqui de princípio de invariância de hash. E, por fim, esse princípio permite a criação de escalas de proeficiência. Então, é muito interessante esse estudo, como vocês viram no vídeo da psicóloga, que para ele chegar a essa conclusão, foram feitos vários testes com amostras de estudantes, para você ter aí toda a estruturação, toda a fundamentação teórica e matemática da teoria de resposta ao item. Então, para finalizar esse tópico, a avaliação formativa,
No caso da AP, orientação docente, quais habilidades, conteúdos, ênfases, recursos e estratégias devem ser privilegiados? Como lidar com a heterogeneidade das turmas? Como assegurar que todos os estudantes aprendam projetos de reforço e recuperação? Como a escola irá planejar as ações para que os estudantes avancem nas aprendizagens? Quando se planeja ações para que os estudantes avancem nas aprendizagens mediante a resultados da avaliação formativa, mediante a intervenções, a gente chega nesse resultado aqui. Os estudantes, eles avançam nas aprendizagens, tornam-se mais proficientes ao final do segmento. O SAEB e o SARESP indicam justamente isso, além de nortear os gestores das diferentes esferas municipais, estaduais e federais, na orientação de políticas públicas, visando a melhoria dos resultados de desempenho e indicadores. Agora eu passo a palavra para a Ana Carolina. Bom, agora nós vamos fazer alguns apontamentos sobre o processo de avaliação nas práticas pedagógicas, segundo o professor Miguel Borges. E aí, o primeiro apontamento que nós temos aqui é que a avaliação deve estar a serviço das aprendizagens e ela não pode estar dissociada do processo pedagógico. Um outro ponto muito importante é que as tarefas escolares, elas devem ajudar o professor a ensinar, mas essencialmente ajudar os alunos a aprender. E é muito importante esse afastamento da avaliação classificatória e essa aproximação da avaliação ligada às aprendizagens. Então, é muito importante entender, né, e focar que a avaliação ela não está a serviço das classificações. E o feedback, né, o retorno, ele é a peça central dessa avaliação pedagógica. Então, é muito importante que os alunos, eles tenham essa devolutiva, esse feedback das avaliações a quais eles acabam participando, né? Então, isso traz para eles uma visão do aprendizado que eles estão recebendo e compreendendo o aprendizado que eles precisam ter. Outro ponto importante é reconhecer o direito à diferença e ao ritmo diferenciado de cada criança. Então, é muito importante nesse processo a inclusão, né? E entender que as salas, elas são heterogêneas, nós trabalhamos com salas heterogêneas. Então, promover essa diferenciação pedagógica em sala de aula, ela se faz necessária e ela é primordial. E tão importante quanto saber o que se aprendeu, e o que falta aprender é compreender como é que se aprendeu ou o que é que falhou para essa aprendizagem não ter acontecido. Então, é importante o professor ele perceber o que funciona e o que não funciona nas suas avaliações. E o aluno também compreender o que ele precisa aprender. E, por fim, nós chegamos que a avaliação formativa ela ocorre de forma contextualizada e com o intuito de melhorar os processos de aprendizagem e as produções dos alunos. E o mais importante de tudo é entender e tentar chegar a uma aprendizagem que inclui, a uma aprendizagem que emancipa e, principalmente, uma aprendizagem que humaniza. Agora, nós vamos assistir a um vídeo muito interessante que fala sobre o processo de avaliação para a aprendizagem. Então, vamos lá? Neste processo, existem 5 mudanças principais que ocorrem quando as escolas se concentram, quando as escolas mudam a bússola para a avaliação para a aprendizagem. E o primeiro, desde logo, é que a avaliação para a aprendizagem é um processo integrado. A avaliação geralmente é entendida como um evento, como um teste, como um exame, como um questionário. No caso dos exames de final de ano, de responsabilidade que costuma orientar também as políticas de avaliação nas escolas, este evento costuma estar desconectado do conteúdo abordado no currículo. A avaliação para a aprendizagem entende a avaliação como um processo contínuo que está profundamente integrado no currículo e no ensino.
A avaliação para a aprendizagem torna os critérios de sucesso para o trabalho do aluno claros no início, exige que os alunos apliquem o conhecimento e as habilidades que estão aprendendo para resolver problemas complexos e envolve ciclos de feedback, de retorno e de revisão. Os alunos têm uma variedade de oportunidades e modalidades para mostrar o que sabem, e essas oportunidades são incorporadas ao currículo e à instrução. Existe uma coerência entre o currículo, entre ensino e avaliação, tem tarefas diversificadas e relevantes e há a definição de sucesso com o envolvimento dos alunos. Uma segunda mudança das escolas é que esta avaliação para a aprendizagem prioriza o feedback, o retorno e a reflexão sobre esse feedback. A compreensão aprofunda-se à medida que os alunos aprendem a articular melhor as suas ideias, a refletir sobre o que aprenderam, a receber retorno que resolve equívocos, enganos e que ajuda a fazer novas conexões. Muitas avaliações tradicionais simplesmente mostram o que os alunos sabem ou o que os alunos não sabem. A avaliação para a aprendizagem busca identificar aprendizagens incompletas mais cedo e com mais frequência. Isto requer relações de confiança e ambientes de sala de aula em que os alunos se sintam confortáveis em se mostrar vulneráveis e possam responder de forma construtiva ao retorno, ao feedback, em vez de se colocarem numa postura defensiva e que os isole. Por outro lado, uma terceira mudança da avaliação para a aprendizagem é que produz corpos de evidências de aprendizagem. As avaliações tradicionais geram classificações numéricas ou qualitativas que em seguida são calculadas em conjunto para produzir uma pontuação, uma classificação final, que é a base para uma nota, para uma classificação. Estas pontuações, estas classificações, não fornecem informações qualitativas ou que mostram o que os alunos entendem e o que eles não entendem e o processo, e que possamos compreender como é que eles entendem ou não entendem. A avaliação para a aprendizagem usa tarefas complexas e variadas para produzir um corpo completo de evidências ricas e variadas de aprendizagem. Observando todas as evidências, alunos e professores podem tomar decisões mais informadas sobre como levar adiante o aprendizado dos alunos. Um corpo de evidências também pode apoiar afirmações mais fortes sobre o domínio do aluno do que um único teste pode. E permite que os alunos demonstrem a sua aprendizagem de maneiras que se conectam às suas paixões e aos objetivos. Construir esta base rica de evidências requer tarefas de avaliação que são complexas e variadas o suficiente para obter este rico corpo de evidências. Uma quarta mudança nas escolas, colocando na bússola, o norte da bússola, a avaliação para a aprendizagem, é a promessa de sistemas e ambientes de aprendizagem mais equitativos, de ecossistemas de aprendizagem mais equitativos. O foco de décadas em padrões, em testes de alto risco e responsabilidade, lançou uma luz brilhante sobre a lacuna da realização. Mas essas estratégias têm feito pouco para resolver as lacunas de oportunidades subjacentes que fazem com que os alunos, por exemplo, de baixos rendimentos, os alunos de determinadas etnias, os alunos que não são de língua materna do país que frequentam ou os alunos com algum déficit cognitivo tenham um desempenho pior em testes padronizados. A avaliação virada para a aprendizagem não avalia apenas os alunos, ela avalia também o ambiente de aprendizagem, dando aos professores mais informações práticas sobre como criar salas de aula e escolas inclusivas. A avaliação da aprendizagem analisa a aprendizagem por meio de várias lentes, os vários fotógrafos, para trabalhar em prol da equidade, incluindo acesso, resultados, políticas, processos, relacionamentos e identidades. Quando a avaliação é vista de forma mais ampla do que apenas testes, os alunos podem demonstrar a sua aprendizagem de maneiras culturalmente responsivas. E com avaliações mais variadas e autênticas, o acesso dos alunos às oportunidades pode ser baseado mais no que eles sabem do que em quão bons são em fazer testes eles são. E por fim, uma última mudança, quando a escola inclui a avaliação para as aprendizagens nos seus propósitos, é envolver os alunos como parceiros ativos. Os adultos geralmente
controlam a maioria dos elementos da avaliação e são os principais usuários dos responsáveis. Na avaliação para as aprendizagens, envolvem-se os alunos como parceiros ativos na definição de metas, na geração e avaliação de evidências de aprendizagem e no uso dessas evidências para promover a sua própria aprendizagem e a dos colegas. E, portanto, após esta reflexão, talvez muito longa, espero que todos nós possamos começar, de facto, a debater estas questões da avaliação para a aprendizagem. Que avaliação queremos nas nossas escolas, mas, sobretudo, para que queremos a avaliação das nossas escolas. E acho que aqui a resposta é inequívoca e clara para melhorar a aprendizagem das nossas crianças e para criar ecossistemas equitativos em que todos tenham voz e vez e oportunidade de realizarem aprendizagens significativas. Bom, nós vamos agora para um outro tópico e vamos aí abordar um pouco, né, a taxonomia de Bloom. É importante entender o que é a taxonomia de Bloom. Então, a taxonomia de Bloom ela é uma classificação, né, dos domínios de aprendizagem, sempre a partir de uma listagem das habilidades e dos processos envolvidos em qualquer atividade educacional. Isso vai estabelecer critérios avaliativos. A taxonomia de Bloom ela tem como premissa a ideia de que, após uma atividade escolar, os alunos eles adquiram novos conhecimentos e novas habilidades. E assim eles vão alcançando o objetivo principal do processo de ensino-aprendizagem. E quais são os objetivos educacionais que precisam ser alcançados, né, pelos alunos? Então, a taxonomia de Bloom ela propõe que os educadores eles possam proporcionar, né, aos alunos 3 objetivos principais. E eles são classificados a partir de 3 domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Esse modelo educacional de Bloom, ele permite identificar o nível de desempenho de cada aluno, sempre com base na classificação desses objetivos educacionais, sempre do mais simples ao mais complexo. Isso ajuda o professor a planejar o seu trabalho melhor, de maneira que ele vai atender às necessidades de aprendizagem de cada aluno e que devem ter assimilado de forma concreta um conhecimento antes de passar para o próximo nível. E as habilidades, como nós falamos, elas vão das mais simples para as mais complexas. E isso vai sinalizar para o professor que as mais complexas sempre vão precisar das mais simples. Então, aqui nós apresentamos 3 tipos de habilidades. A habilidade ligada à observação. Essa habilidade ligada à observação, ela tem aí uma ligação profunda com os conhecimentos, né, de fatos e a reprodução de conhecimentos observados. Então, o aluno aqui, ele vai alcançar a aprendizagem e vai entender o observar, o reconhecer, indicar, ele vai conseguir representar, apontar e também identificar e localizar. A próxima habilidade é a habilidade ligada à transformação. Dentro desse contexto de habilidade, o aluno ele vai conseguir desenvolver operações mentais que envolvam aí a transformação das informações. Então, ele vai conseguir ordenar, medir, calcular por estimativa, compor, decompor e também classificar. E, por fim, as habilidades ligadas à compreensão. Nesse estágio, é muito importante porque ele envolve a utilização do raciocínio para resolução de problemas. Então, espera-se que o aluno, né, que o estudante, ele mobilize esses conhecimentos, né, que ele desenvolveu e, através deles, ele consiga, né, ele seja capaz de solucionar novas situações, como avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas e efeitos, ele consegue argumentar, justificar e também apresentar conclusões e até fazer prognósticos. Aqui nós temos, né, para compreender aí as dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom, nós temos aí os 7 degraus, e nós vamos apresentar aí detalhadamente cada um deles. O primeiro degrau é o lembrar. Esse degrau ele está relacionado a reconhecer e reproduzir ideias e conteúdos. E reconhecer requer distinguir e selecionar uma determinada informação. E ele pode reproduzir ou recordar essa determinada informação. Então, ela está mais
relacionada à busca por uma informação relevante que já foi memorizada pelo aluno, pelo estudante. O segundo degrau, ele é o compreender. Nesse estágio, o aluno, né, esse degrau está relacionado a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento que foi pré-adquirido. Então, a informação ela passa a ser entendida quando o aprendiz consegue reproduzi-la com as suas próprias palavras. Seguindo, o aluno chega ao degrau aplicar. Nesse degrau, ele está relacionado a executar ou usar um procedimento numa situação específica, e ele pode também abordar a aplicação de conhecimento numa situação nova para ele. E caminhando, ele chega ao degrau analisar. Esse degrau analisar, ele está relacionado a dividir a informação em partes relevantes e irrelevantes, importantes e desimportantes, e entender essa inter-relação existente entre todas essas partes. Aí ele segue e vai para o degrau avaliar. No degrau avaliar, esse degrau está relacionado a realizar julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos, quantitativos, padrões com eficiência e também com eficácia. E por fim, ele chega ao degrau criar. Nesse degrau, um fator muito importante desse degrau é que ele significa colocar elementos junto com o objetivo de criar uma nova visão de tudo aquilo que ele seguiu e aprendeu. E traz aí uma nova solução, né? Uma estrutura, um modelo utilizando conhecimentos e habilidades que foram previamente adquiridas anteriormente. E também envolve desenvolvimento de ideias novas, originais, produtos e métodos, né, por meio da percepção, incluindo, né, um fator muito importante que é a interdisciplinaridade e também essa interdependência de conceitos. Agora, nós vamos aí para as nossas sugestões de estratégias, aonde nós iremos ter uma interação. Essa interação que nós vamos fazer hoje, ela é uma interação um pouco diferente das que nós fazemos, né, nas ATPCs anteriores. Nós vamos pedir agora, por gentileza, que vocês acessem esse link, que está aí agora no chat, nós estamos colocando. E nós também agora iremos acessar esse link juntamente com vocês, e em tempo real, nós vamos agora fazer essa interação, propondo estratégias de aprendizagens para os alunos. Então, vamos lá acessar o link e nós nos encontramos nessa sala para a nossa interação.
Agora eu passo a palavra à Juliana, que vai dar continuidade à nossa TPC. Agora nós apresentaremos uma estratégia possível dentre as muitas para que sejam recuperadas aprendizagens ou também aprofundadas. Então a gente traz aí uma autoavaliação que pode ser feita pelo estudante a respeito do aprendizado, o diagnóstico que ele faz a respeito do aprendizado dele, então, as tarefas que eles precisam realizar para que eles avancem nas suas próprias aprendizagens, e aí a autoavaliação e a avaliação do professor em relação ao processo. A gente traz aqui apenas uma sugestão, lembrando sempre que vocês podem fazer adequações. Essa daqui a gente vai apresentar nesse PDF, mas vocês podem, por exemplo, fazer esse movimento com um Google Forms, criar um formulário enviar para todos os alunos para que eles possam responder, para aqueles que não podem fazer a impressão, para que eles participem ativamente da sua aprendizagem. Então, é um momento de ligação entre o professor e o aluno, aumentando ela. É importante uma sensibilização desses estudantes a respeito do protagonismo deles quanto à própria aprendizagem, então. Vamos começar, então. O primeiro tópico é sobre o aprendizado deles e como eles entendem aprender mais. Então, o aluno vai responder: você considera aprender mais quando está no presencial e o professor está explicando? Quando ele assiste um vídeo da matéria? Quando ele faz um grupo de estudos com os colegas? Pode ser no remoto também, através de chamadas de vídeo. Quando ele participa de debates ou júris simulados, quando ele faz resumos da matéria, quando ele faz experimentos daquilo que está sendo aprendido dentro da sala de aula, quando ele cria formas artísticas aí para apresentar esse conteúdo, uma paródia, uma apresentação teatral, uma dança, quando ele cria um mapa conceitual para direcionar os estudos dele, quando ele usa uma ferramenta digital, então seja plataformas de comunicação, simuladores ou jogos, ou quando ele usa algum outro recurso. Então, esse entendimento de como ele aprende é muito importante para criar essa autoconsciência de que ele pode sim fazer parte e modificar, aprender mais através daqueles recursos que são mais fáceis para ele. Essa daqui é uma listinha criada por nós, mas nada impede que vocês pensem em outras formas que vocês acham úteis. Se quiserem colocar aí no chat alguma outra ideia, serão também muito bem-vindas outras ideias, outras sugestões para colocar aqui, porque serve tanto para nós, aqui do núcleo, quanto para vocês e os colegas. O segundo tópico que ele vai fazer aqui é o diagnóstico da aprendizagem dele. Então, ele vai elencar no que ele tem dificuldade. A gente pegou aqui como exemplo apenas uma habilidade da segunda série de biologia, que é essa daqui, ó, descrever o processo de síntese de proteínas relacionando os diferentes tipos de RNA por meio de texto ou esquemas explicativos.
e reconhecer a existência de um código genético universal, por meio do qual a sequência de bases de DNA é traduzida em uma sequência de aminoácidos na proteína. Então, a gente traz aqui, ó, como exemplo do que pode ser diagnosticado aqui em descrever o que são, primeiro, DNA, RNA, aminoácidos e proteínas. Se eles tiverem dificuldade em descrever algum desses, eles vão sinalizar com X. Eles têm dificuldade em compreender em textos como o DNA, RNA e aminoácidos trabalham aí para o processo de síntese de proteínas? Ou eles têm dificuldade em identificar os diferentes tipos de RNA e suas funções? Então, esse é um tipo de diagnóstico que dá para fazer, dá para acrescentar muito mais questões, né? A gente se concentrou aqui principalmente naqueles 2 primeiros degraus falados pela Carol. Outro tópico que nós trazemos aqui a ser trabalhado é a autoavaliação do estudante. Então, o que ele conseguiu fazer sozinho? Então, eu consegui fazer trabalhos para entregar pesquisas. Consegui fazer sozinho, ele vai sinalizar. O que eu consegui fazer com ajuda? Então, eu precisei de ajuda para resolver um exercício passado pelo professor na sala de aula, por exemplo. O que eu tive dificuldade em fazer? Então, ele vai sinalizar, eu tive dificuldade de fazer a prova que o professor passou. Eu tive dificuldade de responder as questões da AP. O que eu não fui capaz de fazer? Então, eu não fui capaz de responder as questões relacionadas ao DNA, por exemplo. A partir daí, o estudante vai refletir que tarefas ele, enquanto estudante, pode realizar para avançar nas suas próprias aprendizagens. Então, ele vai responder a seguinte questão: tendo em conta as minhas dificuldades, pretendo realizar as seguintes tarefas para avançar. Então, ver vídeos com essa temática, estudar em casa com auxílio do livro didático, escrever um texto sobre esse assunto, ler textos sobre esse assunto, pesquisar na internet sobre esse assunto, fazer grupo de estudos com os meus colegas, fazer mais perguntas durante as explicações do professor ou professora, criar um mapa conceitual para direcionar meus estudos e outros. Então, a gente tem um grande número de possibilidades aqui que dá para se trabalhar. Se vocês tiverem sugestões aqui também, coloquem aí no chat durante a nossa TPC aqui, para que a gente interaja nesses momentos. Por último, nós abordaremos então a opinião do professor diante de todas essas respostas que foram dadas pelos estudantes. O professor entende que ele cumpriu ou ela cumpriu as atividades propostas, as tarefas propostas, que ele cumpriu ou ela cumpriu parcialmente, que não cumpriu, que o aluno cumpriu no prazo acordado entre professor e aluno, porque você pode também colocar um prazo. Você tem da semana do dia 4 ao dia 8, que é a semana de estudos intensivos, e essa é a proposta, para se envolver com a sua aprendizagem e comprovar que você realizou esses passos que você sinalizou na sua autoavaliação. Se o aluno foi autônomo, qual foi a qualidade do trabalho realizado por ele ou por ela? Sugestões de trabalhos futuros e aspectos que o estudante pode melhorar. Então, aqui é uma devolutiva que você, como professor, pode dar com todo o cuidado para o seu estudante, para que ele veja que aquilo que ele está se propondo a fazer, avaliando dentro da própria aprendizagem, está sendo acompanhado de fato. Agora eu passo a palavra para a Carol dar prosseguimento à nossa TPC.
Bom, agora nós vamos apresentar para vocês um vídeo bastante informativo que nós fizemos, né, para orientar os professores novos. Então, nós vamos assistir agora a esse vídeo, muito informativo, muito interessante, que nós fizemos assim com bastante empenho, bastante cuidado para acolher e orientar esses novos professores. Vamos lá, então? Orientações para professores ingressantes de Ciências da Natureza. Equipe Ciências da Natureza de Ciências PCNP Ana Carolina de Biologia PCNP Juliana Bezerra de Química e Física PCNP Sara Dias. Materiais e links úteis. No site da EFAP, que é a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, pelo endereço https://efap.educação.sp.gov.br/. Você encontrará cursos e formações que estão sendo ofertados. Poderá acessar o currículo, o centro de mídias e materiais da PEI, notícias e inspirações como ferramentas e dicas. Já no site da Diretoria de Ensino, que é https://ad-maua.educação.sp.gov.br. Você encontrará esta aba de acesso ao sistema, com link para a Secretaria Escolar Digital conhecida como SED, Portal Net Jedi, São Paulo sem papel, Jedi Net, e-mail institucional, certificados, portal de atendimento, e chamado FDE. No site da diretoria também, acessando a aba Departamentos, Núcleo Pedagógico. Você encontrará links para ATPC, tutoriais, materiais e orientações para educação especial, Grêmio Estudantil, Inova Educação, Ensino Integral PEI, PNLD, Mais Educação, Orientação de Estudos. Temos também um canal no YouTube com várias playlists, nesse endereço aqui. Para facilitar, trazemos ainda as ATPC de Ciências da Natureza desse ano de 2021, com as temáticas: Aprofundamento Curricular, Integração Currículo Paulista, Novo Ensino Médio, Alfabetização para Especialistas, Acolhida para o Retorno. Gamificação no Ensino de Ciências da Natureza, Reflexões sobre o meio ambiente e pandemia, Planejamento de atividades para o ensino híbrido e habilidades essenciais, avaliação de aprendizagem e recuperação, novo ensino médio, adaptação curricular, currículo e habilidades essenciais. ATPC. As aulas de trabalho pedagógico coletivo ou ATPC são amparadas pela Resolução SI nº 72, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe a respeito da carga horária dos docentes da Rede Pública Estadual de Ensino Paulista. Nesta, destaca-se a necessidade de oportunizar aos docentes ações de formação continuada com foco na implementação e no desenvolvimento do currículo paulista, conforme Estratégia 21.8 do Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei Estadual nº 16.279, de 8 de julho de 2016. Isso significa reconhecer a importância de implementar ações permanentes e integradas de formação continuada dos profissionais da educação, no intuito de garantir-lhes a consolidação das competências necessárias. Dessa forma, espera-se que cada escola possa comprometer-se com a aprendizagem de todos os estudantes. As ATPC de Ciências da Natureza, ou seja, dos componentes de Química, Física e Biologia, acontecem às quintas-feiras e estão organizadas em semana A e B conforme as tabelas descrevem. Lembrando que os professores cumprem um número de ATPC conforme sua carga horária e que vocês deverão consultar o diretor ou diretora da sua unidade escolar em caso de dúvida. Aqui está o formato da semana A, em que das 7 horas às 7h45 acontecerá a formação pela unidade escolar. Das 7h45 até às 10 horas a formação correrá por conta da EFAP no Centro de Mídias. Das 10 horas às 11h30 pela Diretoria de Ensino no nosso canal no YouTube. Das 11h30 a 12h15 pela unidade escolar. Aqui está o formato da semana B. Das 7 horas às 8h30 a formação será pela unidade escolar.
Das 8h30 até as 10h45, formação ocorrerá por conta da EFAP no Centro de Mídias. Uma observação muito importante é que para professores que lecionam nos nonos anos e nas terceiras séries do ensino médio, a formação a partir das 9h15 será migrada para os canais de recuperação e aprofundamento que são destacados em cor laranja. Por fim, das 10h45 ao 12h15, a formação voltará para a unidade escolar focada principalmente para desdobramento das pautas de recuperação e aprofundamento. Documentos orientadores da escola. Plano de gestão. Segundo a UDEMO, a legislação que rege o plano de gestão define-o como o documento que traça o perfil da escola, conferindo-lhe identidade e intenções comuns de todos os envolvidos, norteia o gerenciamento das ações internamente ao estabelecimento e operacionaliza o projeto pedagógico. O plano de gestão envolve, portanto, todos os aspectos da escola, assim como as ações que realizará e registrará. PPP é o projeto político-pedagógico da escola, que estabelece quais são os objetivos da instituição. Nele serão apontados todas as esferas que integram o ambiente escolar. Plano de ensino é o documento elaborado pelo docente que contém sua proposta de trabalho ao longo de todos os bimestres do ano, em uma área e/ou componente curricular específico. Geralmente as escolas possuem um modelo dele, mas deixaremos neste link exemplar para baixarem também. Plano de aula é o roteiro para apoiar o professor ao ministrar cada uma das aulas elencadas no plano de ensino. Trazemos 2 exemplos aqui para apresentar. O primeiro, mais tradicional, com campos para descrever. Professor, componente, série e turmas, objetivos de aprendizagem, tempo, habilidades que serão trabalhadas durante a aula, objeto de conhecimento, metodologia, estratégias, materiais e como será feita a avaliação e/ou recuperação de aprendizagem do estudante. No segundo modelo, mais simples e com um layout mais clean, teremos habilidade e objetivo na primeira coluna, metodologia e estratégias na segunda, materiais na terceira coluna e na quarta e última coluna, avaliação. Enfatizamos a importância das aulas serem planejadas para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Aqui estão as referências que utilizamos para essas orientações. O link para o PDF desta apresentação está na descrição do vídeo. Este é o número de telefone para contatar a equipe de Ciências da Natureza na Diretoria de Ensino, e os e-mails de cada membro. Obrigada por assistir essa orientação. E, finalizando a nossa TPC, nós trouxemos aí as nossas referências, o último tópico. Nós temos aí todo o material que nós utilizamos, tanto para estudo e para apresentação dessa TPC para vocês. Como vocês sabem, ela fica disponível para vocês, para que vocês possam ter acesso, para vocês se apropriarem do material, ou se vocês quiserem assistir novamente, né, aos vídeos que nós passamos aqui nas nossas ATPCs, os vídeos que também não foram passados, foram sistematizados. Nós desejamos aí que vocês possam se apropriar desse material e qualquer dúvida, informação, nós estamos à disposição de todos vocês. Um ótimo trabalho a todos, obrigada pela participação e obrigada pela atenção de todos.